Olá, Escorpião, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô. Eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Escorpião. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Se for o seu caso, te convido a assistir os vídeos dos signos fortes do seu mapa, combinado? Vamos lá? Hoje a gente vai começar com o baralho cigano. Uma energia geral para a próxima semana aí, essa semana pós-Páscoa. Ok. Energia geral para os escorpianos, o rato. Tá caindo para bastante gente essa carta, hein? Eita, a chave. O que mais? A cegonha. Me vem aqui que você vem deixando alguém te impedir de construir algo que é muito importante para você. Por que eu falo isso, né? De que você está deixando, né? E não de que estão te forçando. Por causa dessa chave aqui. Parece que você... Ó, a espiritualidade. Parece que você tá vendo até o que tá acontecendo, mas não consegue falar não ou se desvencilhar. Porque é alguém que realmente é uma pessoa que pode ter uma agressividade no jeito, tá? De falar, uma pessoa meio passivo-agressiva, uma pessoa que você tem até um pouquinho de medo, assim, né? Um receio, tá? E me vem muita coisa da família por conta dessa carta da casa aqui. Então pode ser uma figura familiar, o escorpião, que te deixa nesse estado mental meio aprisionado, tá? Mas não é bem assim, tá? Você é livre para fazer as coisas, tá? A espiritualidade, ela tá perto de você, ela tá te guiando pro seu caminho, mas você também precisa tomar essa decisão. E nessa semana, isso vai ficar mais forte, tá? Talvez nessa semana haja uma cadeia de acontecimentos que te levem ao limite. Porque às vezes a gente só funciona assim, né? Quando alguém nos leva ao limite, quando algo nos leva ao limite. Vamos entender melhor do que estamos falando. Ó, o navio, tá? O que mais? Quem é esse urso? Clarifica o urso pra mim, por favor. É alguém por quem você tem muito apreço, tá? Alguém por quem você sente muito amor. E me fala que é alguém, assim, do âmbito familiar, tá? Então, pensei em mãe, pai, pensei. Mas pode ser um marido, uma esposa também, um namorado, uma namorada, tá? Só que isso não vai... Essa semana você não consegue mais ficar nesse lugar, nesse estado, tá? Vem aqui uma mudança, pode ser uma mudança física de casa mesmo, tá? Pode ser uma viagem que você faz e ou que você fez agora, né, no feriado, não sei, que te traz essa clareza, tá? Que você fala, nossa, mas por que eu tô aceitando isso? Não, chega. Vamos ver o que mais. A lua. Então, assim, não vai ter jeito, tá? A intuição ela vai estar muito forte. Então, você vai estar com esse pensamento, assim, isso vai estar consumindo a sua cabeça. Você vai ficar pensando nisso. Por que eu aceito isso? E isso é sua intuição falando pra você que chega, tá? Chega, às vezes, chegou num momento, assim, até de violência, tá? Então, quando a gente chega nesse momento, assim,
de alguma situação ficar consumindo a gente, pode não ser uma violência física, mas uma violência psicológica. Então tome cuidado com isso, tá? O que mais? O que mais que os escorpianos precisam saber? É claro, gente, vocês são adultos, né? Não vai sair olhar parceiro para parceira, começar uma briga. Você tem que avaliar a sua situação. Eu estou nessa situação? É algo que, assim, não vai acontecer da noite pro dia. É algo que já vem acontecendo e que você já vem tendo esses sinais, tá? Da espiritualidade, falando pra você que você precisa sair dessa situação, tá? Não é algo da noite pro dia. Então, por favor, não coloquem paranoia na cabeça de vocês. Aqui eu acho que não sai mais nada mesmo. Vamos ver com o tarô? Vamos ver o que o tarô fala, se ele traz uma mensagem a mais pra gente. Se ele concorda com isso que nós estamos vendo. Por favor, energia geral para os escorpianos que estamos nos assistindo para a próxima semana. Energia geral para os escorpianos. A morte, fim da situação, tá? Acabou, se finir, não tem mais o que fazer, tá? Me parece que é algo assim, você já tentou de tudo, tá? Você já tentou de tudo. Só te resta seguir em frente e renovar a sua vida. O que mais? O que mais o escorpiano precisa saber? 8 de espadas. Como todo término de situação não é fácil, né? O imperador. Esse imperador aqui, com a morte, com esse 8 de espadas, me vem dois pensamentos na cabeça. Um é a partir desse término você retomando, né, as rédeas da sua própria vida. E outro é a partir desse término, esse imperador, tá? Que pode ser essa outra pessoa, uma pessoa muito austera, né? Uma pessoa que é muito... olha de cima, né? Pra baixo, pra gente, né? Essa pessoa tentando te dissuadir, né? Tentando fazer com que você desista da sua decisão. Então você vai precisar, assim, fortalecer o mental, tá? Seja um chefe, seja uma... É uma pessoa que tem um determinado poder sobre você. E um poder mental, tá? Sobre você, principalmente. Mas a gente tem a energia da lua que não... Que vai... Que é a intuição, né? Que ela vai te guiar, ela vai falar. Por mais que você pense... E se for... E se essa pessoa tiver razão? A intuição vai falar pra você, não, ela não tem. Então aqui a gente tem o 3 de paus, o 9 de paus e o valete de copas. Acabei de falar na leitura anterior, o valete de copas está saindo para todos os signos, tá? Todos os signos. Vem uma renovação emocional aí, eu acho que para todos nós. Eu espero que isso seja, assim, algo realmente global, universal, uma renovação para melhor, né? Mas o que eu quero dizer aqui, né? Que apesar de você parecer que tá fraco, que tá com o seu emocional, com o seu mental enfraquecido, não sei para onde eu vou, não sei como eu vou, aqui diz que assim, vai dar tudo certo, tá? Mas continua dizendo, né, que a escolha, ela tem que partir de você. Se a escolha não partir de você, não vai ter o que faça, tá? Não vai ter nada que te tire desse caminho se não for a sua escolha. E eu acho que essa semana, por essa carta da morte aqui, esse navio, você escolhe, tá? O que não quer dizer que vai ser fácil daqui pra frente, né? Como eu disse, aquele imperador ali me parece ser uma pessoa que é muito mandona mesmo, muito altiva, né? Mas ó, aqui, ó, a gente tem a carruagem de novo, tá? A carruagem falando, só vai, tá? Não olha pra trás,
3 de ouros, saiu aqui também, então a gente tem o 3 de ouros, o 3 de paus. Então, você vai estar expandindo, tá? Você vai estar, assim, em expansão mesmo, tá? Principalmente na questão material, eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando nessa questão material de sair de um lugar e pro outro mesmo, tá? Uma mudança de casa, a mudança do trabalho, tá? Não tô nem falando, assim, de grandes riquezas. Tá falando de uma mudança no sentido físico também, mas também no sentido emocional e espiritual, só que principalmente é a questão física. Então, se você acha que algum lugar, alguma situação, alguma pessoa tá te trazendo essa sensação de aprisionamento, lembre-se que você é que tem a chave, essa chave é mental, tá? Você tem a chave para sair desse aprisionamento, tá bom? Ninguém consegue controlar a gente. Depois que a gente decide sair de um estado, é muito difícil alguém conseguir controlar a gente. O que mais? O Rei de Copas. Então, a gente tem o Valete de Copas e o Rei de Copas. Então, em um tá falando, né, dessa renovação emocional. E o outro vem falando de alguém que já tem o domínio de si, tá? Então, aqui, nessa história aqui que me conta, fala que é só você não desistir. Não desista de você mesmo, tá? Então, você não desistindo de você mesmo, ô escorpião, você vai chegar nesse estado de Rei de Copas, que é o controle de si mesmo, tá? O controle do seu emocional, ok? Vamos para uma mensagem final? Eita, já veio aqui. Veio um monte de carta. A justiça. Rei de paus. 4 de ouros. Os amantes. Essa carta dos amantes. Tá, vou começar. Então, a gente tem aqui uma justiça, tá? Então, a justiça tá sendo feita. Nós temos o Rei de paus, tá bom? Nós temos o Rei de paus, nós temos o 3 de paus aqui, o 9 de paus. Então, assim, você tá realmente a espiritualidade aqui no baralho cigano. Então, a espiritualidade, ela tá te protegendo, tá bom? Ela tá te ajudando para que tudo ocorra de uma maneira muito saudável para você, tá? Não vai ser fácil, mas pense assim, que eu não tô sozinha, tá? Se apega com o que você acredita e vai. Aí a gente tem aqui o 4 de ouros. Então, você vai perceber, né? A gente tem o 3 de ouros, que é essa expansão material, e o 4 de ouros, que é o equilíbrio, né? Então, como eu disse, você vai sair de um lugar que acaba com você e você vai para um lugar que você vai se reconhecer novamente. Você vai falar, nossa, agora eu sou eu novamente, tá? E essa carta dos amantes, ela fala mais uma vez da decisão que você vai ter que tomar, tá bom? Porque aqui, ó, nós temos 2, né? E apesar de ser uma carta muito usada para relacionamento amoroso, e nós temos aqui o coração, ela também fala das decisões que a gente toma, tá? E aqui tá muito forte que isso aqui é uma relação, tá? E é uma relação que não é boa, não é saudável. Pode ser uma relação romântica, mas pode ser uma relação de chefe empregado, alguma relação em que um tem muito mais poder sobre o outro, tá? Tá muito forte a relação romântica? Tá, mas pode não ser só essa, ok? Então, para finalizar aqui, acredite que tem uma justiça divina sendo feita, que a espiritualidade tá com você. Pega essa chave, abre a porta e vai embora, tá? Pega essa carruagem e vai embora. Não olhe para trás. E, acima de tudo, pensa sempre assim, eu tenho que me escolher em primeiro lugar, tá bom? Porque pode estar faltando isso, né? Você, às vezes, olha muito as necessidades dos outros. Ah, mas a pessoa faz isso porque ela é traumatizada, porque ela precisa de mim, ou porque... Não, agora você vai pensar em você, tá bom? Pipoca tá dormindo aqui, cachorrinha, ela tá sonhando. Ela tá chorando. Tá certo, escorpião? Isso é o que eu tenho pra vocês hoje. Cuidem-se, tá bom?
Se gostou desse vídeo, chegou aqui até o final, curte, comenta, compartilha. Se achou que a minha energia combina com a sua, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima leitura. Combinado? Beijo!